futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vem aí a grande final do Campeonato do Seminário no próximo domingo. Vamos trazer detalhes dessa partida tão aguardada. Vamos também trazer o Campeonato de Baixa Grande, que praticamente definiu os classificados para as quartas de final. Rian Max venceu luta lá em Cabedelo, na Paraíba. Também tem os resultados da Série A2. Aliás, vamos trazer mais notícias da Série A2, que continua paralisada. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje tem o Fluminense da Rua Nova em 1982, o Flamengo da Caixa d'Água na década de 80, o Frasqueirão em 1999 e a Escolinha Mão Amiga do Professor Chicão em 2001. Náutico leva virada e sai do G8 na Série C. O Retrô trouxe um bom empate fora de casa na Série D. Tem notícias do Sport e tem notícias do Santa Cruz também. Tem um giro de notícias, destaques para os brasileiros da Série A e também a Copa do Mundo Feminina, a agenda do dia, placar da rodada e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse novo canal, no Gênio Araújo, que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Lembrando que a gente está provisoriamente neste canal, enquanto eu recupero lá o Pesqueira Esportes Oficial. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixe o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. O esporte regional desta segunda-feira começa falando do Campeonato de Baixa Grande, resultados da 12ª rodada dupla. Ontem, Mônaco 0, Juventus de Ismero 3 e Liverpool 0, Marrom Glacé 3.
No grupo A já estão classificados São Paulo de Canabrava com 10 pontos, Juventus de Esmero com 9 e o Cruzeiro do Chucuruz com 7 pontos. Os cangaceiros ainda matematicamente não está classificado, mas está bem próximo, tem 6 pontos, o Mônaco tem 3, pode chegar a 6 pontos também, mas terá que tirar uma diferença de 5 gols de saldos. O Flamboyant já está eliminado. Já no grupo B, Campinense com 8 pontos, Marrom Glacê e São Paulo do Prado com 7 pontos estão classificados. O Corinthians da Caixa d'Água está quase lá com 6 pontos. O Liverpool de Riacho do Meio pode chegar ainda aos 6 pontos, porém teria que tirar 9 gols de diferença de saldo do Corinthians. O América do Prado já está eliminado. É neste domingo a grande final do Campeonato do Seminário, a partir das 9 horas da manhã. Continental de Beira-Mar e Juventude do Centenário, que irá ficar com a taça e a premiação da competição. Vamos saber no próximo domingo. Nesta quarta-feira, às 20 e 21 horas, tem amistosos do Sub-15 e Sub-20 do Pesqueira Futsal. O adversário será o Lyon de Poção. Vamos acompanhar lá no ginásio Geraldo Magela mais essa preparação do Pesqueira Futsal visando o campeonato pernambucano. Vem aí a grande final da Copa da Amizade, é no dia 3 de setembro no estádio Cícero Leite, em Sanharó. São Caetano de Queimada Grande contra o Juventude de Baixa Grande daqui de Pesqueira. Quem irá ficar com a taça? Vamos saber no dia 3 de setembro. No último sábado foi disputado na cidade de Cabedelo, na Paraíba, o Paraíba Fight, luta de MMA, e tinha pesqueirense em ação. O Rian Max, que venceu a sua luta contra o adversário chamado Gabriel Andrade. O pesqueirense conseguiu a finalização nos momentos finais da luta. Parabéns mais uma vez a esse grande lutador pesqueirense de MMA, o Rian Max. Bom, vamos começar falando do Campeonato do Seminário. A expectativa é grande para a grande final deste domingo. Continental do Beira-Mar e Juventude do Centenário. As duas equipes devem ir com força máxima. Inclusive, amanhã será anunciada a arbitragem oficialmente para este confronto. Então, a expectativa muito grande para as duas equipes que realmente chegaram merecidamente à final. Inclusive, o Juventude está invicto na competição, ainda não perdeu nenhuma partida. A equipe do Continental chegou a perder para o Juventus de Esmero ainda na primeira fase. E olha que o Juventus de Esmero foi eliminado, viu? E tem também a briga pela artilharia, né? Por enquanto o Sérgio do Juventus de Esmero ainda é o artilheiro, mas tem jogadores que ainda estão em ação na disputa, como o Wilson, que tem 3 gols, o Ulisses, seu irmão, tem 2 gols, e o Edinho lá do Continental, que também tem 2 gols. Então, vale o título, vale a taça, vale o prêmio de R$3.000, o vice-campeão fica com R$2.000. E então é domingo. Domingo agora chegou ao momento, finalmente, da grande final do Campeonato do Seminário. Bom, vamos falar de Baixa Grande, né? Ontem, 2 jogos. O Juventus de Esmero venceu o Mônaco por 3-0. Vou até pegar aqui de quem foram os gols. Os gols foram de Janduí, Renato e Jucimar para a equipe de Esmero. E no outro jogo, o Marrom Glacê, com 2 gols de Cauê e 1 gol de Rian, marcou 3-0 também em cima do Liverpool de Riacho do Meio. E esses placares, eles praticamente definiram os grupos. O Mônaco ainda não está eliminado matematicamente, mas só pode pegar a vaga dos cangaceiros, mas tem 5 gols de diferença. O Mônaco teria que vencer, os cangaceiros perder e o Mônaco tirar essa diferença de 5 gols. São Paulo de Canabrava com 10 pontos, Juventus de Esmero com 9 e Cruzeiro do Chucuruz com 7 já estão classificados para as quartas de final. E no outro grupo, o Marrom Glacê foi para segundo, né? E também está classificado, junto com Campinense e São Paulo do Prado. O Liverpool de Riacho do Meio ainda não está eliminado matematicamente, mas poderia somente passar o Corinthians da Caixa d'Água e tirar uma diferença de 9 gols de saldo. Então, praticamente, os grupos estão definidos. Bom, o assunto do final de semana foi a Série A2, foi a entrada na justiça, né? O STJD deferiu o pedido dos 11 clubes excluídos e a Série A2 está paralisada. Está paralisada e só pode ter o conselho técnico após decisão do STJD.
A princípio, o Ibis entrou também no STJD contra o julgamento do TJD daqui de Pernambuco, que manteve os 12 times, mas eliminou os 4 que tinham sido rebaixados. Como eu falei no programa de sábado, há quem diga que o Ibis está tentando ganhar tempo, está tentando amarrar para tentar, na virada de mesa, recuperar a vaga na Série A1. Acham o Ibis, né, que como o Campeonato Pernambucano terá que ter 10 equipes, 9 estão garantidas, né? Ele foi um dos que foram rebaixados. Ele pegaria a 10ª vaga, no entendimento do Ibis, ele pegaria a 10ª vaga porque ele foi o 10º colocado no campeonato passado. Mas na canetada ninguém vai. Os tempos são outros. Então, por enquanto está paralisado, inclusive soube até de informações que tinha uma TV que estava interessada em transmitir a Série A2 e depois que viu a bagunça, acabou desistindo. Se eu não me engano, é o Nosso Futebol, o canal de streaming, né, e também o DAZN, que estava tentando querer transmitir a Série A2, porém, quando viu a bagunça, parece que teria desistido. Então é isso. Parabéns ao Ria Max, né, que venceu sua luta lá no MMA, lá na cidade de Cabedelo, na Paraíba, o Paraíba Fight, e por nocaute, né? Por nocaute, vocês viram aí, conseguiram ver o vídeo desta vitória lá do Ria Max. Parabéns. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Fluminense da Rua Nova em 1982, lá no campeonato do Centro Social Urbano. O Flamengo da Caixa d'Água, na década de 80, não tem um ano, mas é da década de 80. O Frasqueirão, lá no lendário Campo do SESI, em 1999. E a Escolinha Boa Amiga do Professor Chicão, em 2001. E daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Fluminense da Rua Nova no Campeonato do Centro Social em 1982. Em pé, Chicão, Zé Paulo, Everaldo, Genildo, Grande Amor, Bola 7, Cícero, Bill e o técnico Olampo. Agachados, Edilson, Ailton, Zivanildo, Cizinha, Diva e Zé Sérgio. Agora vamos com o Flamengo do bairro da Caixa d'Água na década de 80. Em pé, Mané Tartaruga, Mariano, Chico Bife, Besouro, Paraíba, Mané Boa Viagem, Joãozinho Paraíba, João da Reza e Velho Muriçoca. Agachados, Zezinho Quelé, Beis, Beto Copinho, Fernando Sapecado e Mané Bufão. Agora vamos com o Frasqueirão em 1999. Em pé, Valmir, Pim, Vava, Gera, Tó, Gel e Tonho Tocada. Agachados, Gevaldo, Dinha, Zé Arlindo, Wellington, Pelé e Albani. Para finalizar, vamos à Escolinha Mão Amiga Lions em 2001. Em pé, Cícero, que era o assistente, Léo, Jefferson, Felipe, Sil, Magno, Ataliba, Café, Johnny e o Professor Chicão. Agachados, Jailson, João Paulo, Paulinho, Rogério Oliveira, Renilson, Diogo e Filipinho. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B, resultados da 23ª rodada. Na sexta-feira, Novo Horizontino 2, Mirassol 1, Tombense 0, Sport também 0. No sábado, Criciúma 2, Londrina 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Ponte Preta também 0, Sampaio Correia 1, CRB também 1, Vila Nova 1, Avaí também 1. Ontem, Chapecoense 0, Atlético Goianiense 1, Guarani 0, Juventude 1, Vitória 1, Ceará 0. Hoje, às 20 horas, tem ABC e Ituano. No G4 tem o Sport líder com 45 pontos, o Vitória tem 44, Novo Horizontino tem 42 e o Criciúma tem 41 pontos. Na zona de rebaixamento tem a Tombense com 20 pontos, Londrina com 19, Chapecoense também 19 e o ABC é o Lanterna com 13 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C, resultados da 17ª rodada, São Bernardo 2, Amazonas 1, Aparecidense 1, Confiança 0, Volta Redonda 1, Operário de Ponta Grossa também 1, Brusque 3, Altos 0, Paysandu 4, Náutico 2, CSA 1, Botafogo da Paraíba também 1, Manaus 1, Remo também 1, São José 3, Figueirense também 3, América de Natal 2, Pouso Alegre 0. Hoje às 20 horas tem Floresta e Ipiranga. No G8 tem o Brusque e o Operário com 30 pontos, Amazonas e Botafogo da Paraíba com 29, Volta Redonda com 27, Paysandu com 26, São José e São Bernardo com 25.
O Náutico é nono colocado também com 25 pontos, perto do saldo de gols para o São Bernardo. Na zona de rebaixamento tem o América de Natal com 18 pontos, Floresta com 16 e já rebaixados o Altos com 13 e o Pouso Alegre com 12 pontos. Poucos gols no Campeonato Brasileiro da Série D, apenas 5 gols em 7 jogos, muito 0-0. Atlético Cearense 1, Souza 2, Camboriú 1, Atlético Clube 0, Ferroviária de Araraquara 1, Anápolis 0. Patrocinense e Portuguesa ficaram no 0-0, Nacional de Patos e Ferroviária do Ceará também, Maranhão e Retrô mesmo placar, assim como Caxias e Ceilândia. Hoje, em Feira de Santana, às 19 horas, tem o Bahia contra o Nacional do Amazonas. Bom, vamos chegar agora com o noticiário do futebol pernambucano. E o Náutico? O Náutico abriu 2-0 com 2 gols de Berguinho aos 11 e aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois o técnico Hélio dos Anjos mudou na equipe e deu certo, né? Inclusive o Ronaldo Mendes tinha acabado de entrar e diminuiu aos 36 do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Kevin aos 18. Vinícius Leite aos 36 e Roger aos 48 decretaram a vitória de goleada por 4-2 da equipe do Paysandu sobre o Náutico de virada. Resultado que deixou o Timbu fora do G8. Hoje o Náutico não estaria classificado, mas tem confrontos diretos. Próximo contra o líder Brusque, já no próximo fim de semana, e encerra contra o São Bernardo, que está numa briga direta pela vaga também no G8. O Náutico, que também perdeu o treinador, né? O Fernando Marchiori foi demitido após essa derrota, e o Bruno Pivetti foi contratado e é o novo técnico do Náutico. Ele tem 39 anos, o último clube que ele dirigiu foi o Guarani, e ele chega ao Recife hoje, acompanhado do auxiliar técnico Ricardo Pagani. Então, chega a princípio para comandar o Náutico nesses 2 jogos, né? Se o Náutico se classificar, tem mais 6 jogos no mínimo pela frente para tentar o acesso à Série B. O Náutico jogou de Wagner, Diego Ferreira, Vitor Ferraz, depois Brian, Denilson, Richardson e Renan Siqueira, Jamangabeira, depois Souza, Elton, depois Gabriel Santiago, Paulo Vineiro, Berguinho, depois Lima e Ribamar, depois Eduardo, o então técnico ainda Fernando Marchiori. Souza só entrou aos 38 minutos do segundo tempo, viu? Paysandu jogou de Matheus Nogueira, Anilson, depois Edilson, Wanderson, Paulão, depois Wellington Carvalho e Kevin, João Vieira, depois Ronaldo Mendes, Giovanni e Robinho, depois Arthur, Nicolas Careca, Mário Sérgio e Vinícius Leite, depois Roger, o técnico Hélio dos Anjos. Aí foram expulsos o Mário Sérgio do Paysandu e o Diego Ferreira do Náutico, que se envolveram numa confusão. O Arthur chegou lá, o Felipe Fernandes expulsou os 2 jogadores. Atrás de Minas Gerais, Felipe Fernandes no apito, Celso Luiz da Silva e Ricardo Júnior de Souza nas bandeiras. Falar agora do Retrô, que trouxe um bom empate contra a equipe do Maranhão, lá jogando no Castelão, em São Luís. O público foi de apenas 988 torcedores, uma renda de R$ 11.430. E agora o Retrô decide na Arena de Pernambuco a vaga às quartas de final. O Retrô formou de Jean Rafael, depois Israel, Michel Beneck, Guilherme Paraíba e João Vitor, Gelson Alencar, depois Ratinho, Hasley, depois Renato Henrique, Luizinho, depois Thailson, Fernandinho e Giva, depois Bruno Baio, o técnico Marcelo Martelotti. Já a equipe do Maranhão formou de Moisés, Guilherme Rocha, depois Fernando, Leone, Maicon e Gabriel Fontes, Cavi, depois Bedeu, Vander, Ronald, depois Henrique e Jorge, Fabrício e Passira, o técnico Zé Augusto. A arbitragem foi toda de São Paulo. Hilbert Estevam no apito, Robson Ferreira e Ítalo Magno nas bandeiras e Vinícius Furlan foi o árbitro de vídeo. A partir dessa fase, a Série D tem o árbitro de vídeo, assim como será também na fase final da Série C. Santa Cruz, primeiro ato, Marina Abreu aciona a justiça para revogar posses de conselheiros do Santa Cruz. Ele que é presidente do Conselho Deliberativo, de voltar ao cargo após o afastamento, que é a retirada dos 350 conselheiros que tomaram posse após a nomeação do interventor. E o Sport inicia o trabalho, né, visando o jogo contra o Guarani, fora de casa no Brinquedo da Precisa na próxima sexta-feira. E espera ter a volta dos laterais, né, o Eduardo e o Filipinho, que ficaram no Recife em tratamento, mas são possibilidades de que eles voltem contra a equipe do Guarani. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. O Giro Nacional e Internacional começa falando da Copa do Mundo Feminina. Nesta terça-feira, às 5 horas da manhã, tem o primeiro jogo da semifinal, Espanha e Suécia. Na quarta-feira, às 7 horas, tem Austrália e Inglaterra.
Campeonato Brasileiro da Série A, resultados da 19ª rodada, Botafogo 3, Internacional 1, Atlético Mineiro 1, Bahia 0, Corinthians 3, Coritiba 1, Grêmio 2, Fluminense 1, América Mineiro 0, Goiás 1, Flamengo 1, São Paulo também 1 e Fortaleza 4, Santos 0. Hoje às 19 horas tem Palmeiras e Cruzeiro e às 21 horas tem RB Bragantino e Vasco. Amanhã às 20 horas tem Atlético Paranaense e Cuiabá. No G6 tem o Botafogo, líder disparado com 47 pontos. Em segundo aparece o Grêmio com 33. Em terceiro, o Flamengo com 32. Em quarto, o Fluminense com 31. Em quinto, o Palmeiras também com 31 pontos. E o RB Bragantino também tem 31 pontos, fechando o G6. Na zona de rebaixamento tem o Santos com 18, Curitiba com 14, Vasco com 12. E o América Mineiro é o lanterna com 10 pontos. Bom, vamos chegando agora com o giro de notícias e o Neymar acertou com o Al Hilal e vai ganhar 320 milhões de euros em 2 anos de contrato, dá cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. O contrato é de 2 anos. Inclusive o jornal L'Équipe, jornal francês, diz que o brasileiro tem intenção de voltar à Europa após o fim desse contrato, ainda jogar uma liga competitiva. O futebol da Arábia Saudita, o campeonato da Arábia Saudita valorizando muito, né? Mas agora para notícias do Vasco. Payet já tem data e hora para chegar no Brasil. Meia francês de 36 anos é a principal contratação do time na temporada. Ele desembarca no Rio na próxima quarta-feira, às 5h20 da manhã, no aeroporto do Galeão. E a torcida prepara uma grande festa para o novo camisa 10. De novo, o Vasco entrou na justiça para jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O jogo que está marcado para o dia 20 de agosto, próximo domingo. E cutucou o Flamengo. Disse: o Flamengo novamente opta por transformar a disputa desportiva em inimizade para além dos campos, escreve em Clube em Ação, que interpretou. A jogadora de futebol feminino, ex-jogadora de futebol feminino, a Pretinha, entrou para a Calçada da Fama no Maracanã nesta manhã de segunda-feira. Ela cravou seus pés lá na Calçada da Fama, ela que também é ex-jogadora do Vasco. Vamos chegando agora com o placar do fim de semana e a agenda do dia. E vamos chegando com o placar dos outros campeonatos, começando pelos jogos de sábado. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo de volta da semifinal, Flamengo 3, Santos 1, 5-2 no agregado, o Flamengo está na final. Campeonato Carioca da Série A2, jogo de ida da final, Olaria 0, Sampaio Corrêa também 0. Pelo Campeonato Mineiro, módulo 2, última rodada, o Jogai Moraes e o RT foi cancelado, porque os dois times já estavam eliminados. Boa Esporte 0, Itabirito, que subiu 2. E o Betim 0, Uberlândia 1. Itabirito e Uberlândia estão na elite do futebol mineiro. Campeonato Paulista da 2ª Divisão, 4ª rodada da 3ª fase. Nacional 1, Joseense também 1. Penapolense 2, Jabaquara 0. União Barbarense 1, América de São José do Rio Preto também 1. Scar Brasil 2, Taquaritiga 1. 15 de Jaú 0, União São João de Araras 1, Catanduva 3, Rio Branco de Americana 2, Independente 1, Francana 2. Pela Copa Paulista, RB Bragantino 0, Primavera 1, Portuguesa 0, São José também 0. Agora vamos para os jogos do domingo. Pelo Campeonato Catarinense da 2ª Divisão, jogos de ida da semifinal, Inter de Lages 4, Santa Catarina 2, Guarani de Palhoça 0, Nação Esportes também 0. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, Vocém 2, São Carlense 1. Pela Copa Espírito Santo, jogo de volta das quartas de final, Nova Venécia 1, Linhares 0, 5-0 no agregado. Copa Paulista Comercial de Ribeirão Preto 1, Grêmio Prudente 2, Português Santista 1, São Caetano 0, Oeste 0, Ponte Preta também 0, EC São Bernardo 1, Santo André 2. E vamos chegando com a agenda de hoje dos outros campeonatos. Pelo Campeonato Inglês, às 16 horas tem Manchester United e Wolverhampton. Pelo Campeonato Espanhol, às 14h30 tem Cádiz e Alavés. E às 16h30 tem Atlético de Madrid e Granada. Campeonato Português, às 14h45 tem Moreirense e Porto. E às 16h45 tem Boa Vista e Benfica. Campeonato Brasileiro Sub-17, às 15 horas tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Copa Espírito Santo, semifinal, jogo de ida às 15 horas tem Porto, Vitória e Serra.
Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, vereador Professor Babá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.